Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Por favor, assistam esse episódio até o final. Neste episódio, vamos discutir 3 temas muito importantes. Domínio do dólar e o apetite da China, na dança intrincada dos mercados globais de petróleo, movimento estratégico global de Biden, reforma do Banco Mundial para desafiar a China, desvalorização do yuan, a estabilidade financeira da China está em risco? Tópico número 1. Os preços do petróleo tiveram uma queda, principalmente impulsionados por fatores como o fortalecimento do dólar dos Estados Unidos e preocupações com a recuperação econômica da China. Apesar disso, a queda foi limitada devido a uma diminuição maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Às 10h01, horário local, o petróleo cru de referência internacional Brent era negociado a $89,64 por barril, refletindo uma perda de 0,31% em comparação com a sessão anterior. Da mesma forma, o petróleo cru de referência americano West Texas Intermediate (WTI) foi negociado a $86,52 por barril, mostrando uma queda de 0,40% em relação ao fechamento da sessão anterior. Esses movimentos de preço ocorreram apesar das notícias positivas sobre os cortes na produção pelos principais produtores de petróleo, Arábia Saudita e Rússia. Os dois países anunciaram sua intenção de estender as restrições de produção existentes até o final de 2023, potencialmente reduzindo a produção global em aproximadamente 1,3 milhão de barris por dia pelo resto do ano. Além disso, uma queda significativa nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos apoiou o aumento nos preços do petróleo. A Administração de Informação sobre Energia, (GEA), relatou uma diminuição de 6,3 milhões de barris, ou 1,5%, durante a semana que terminou em 1º de setembro. Essa redução superou as expectativas, indicando aumento da demanda no maior país consumidor de petróleo do mundo. Apesar desses fatores, o fortalecimento do dólar dos Estados Unidos prejudicou o movimento ascendente dos preços, uma vez que tornou o petróleo bruto menos acessível para os países importadores. O índice do dólar atingiu seu nível mais alto desde 9 de março, fechando em 105 na quinta-feira. Esse desenvolvimento levantou preocupações de que o Federal Reserve, Fed, dos Estados Unidos possa continuar a aumentar as taxas de juros. Além disso, o yuan chinês desvalorizou-se para o nível mais baixo em 16 anos em relação ao dólar americano, refletindo um pessimismo crescente em relação à economia e aos mercados financeiros da China. Essa desvalorização pode ter adicionado pressão negativa aos preços do petróleo. Por outro lado, a China testemunhou um aumento nas importações de petróleo bruto em agosto, pois as refinarias aceleraram suas operações para aproveitar os lucros maiores com as exportações de combustível. Estatísticas oficiais da Administração Geral das Alfândegas da China revelaram que as importações de agosto atingiram 12,43 milhões de barris por dia, um aumento de 20,9% em relação a julho e 30,9% em relação ao ano anterior. Em conclusão, os preços do petróleo tiveram uma queda devido a fatores como o fortalecimento do dólar dos Estados Unidos e preocupações com a recuperação econômica da China. No entanto, elementos de suporte como restrições estendidas na produção pela Arábia Saudita e Rússia, juntamente com uma diminuição substancial nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, impediram uma queda mais significativa. Resta saber como essas forças opostas irão moldar os movimentos futuros de preços. Quais são suas opiniões sobre esse tópico? Fiquem à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Tópico número 2. Jogada global de Biden, reforma do Banco Mundial para desafiar a China. O presidente Joe Biden participará da cúpula do G20 na Índia com o objetivo de fortalecer o financiamento climático e de infraestrutura para países em desenvolvimento. Essa iniciativa está alinhada aos esforços mais amplos dos Estados Unidos e seus aliados para enfrentar a crescente influência da China na África e na América Latina. Antes da cúpula, Biden buscou a aprovação do Congresso para um financiamento de 3,3 bilhões de dólares para o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, com o objetivo de oferecer uma alternativa às práticas de empréstimo de Pequim. Washington argumenta que os termos de financiamento da China beneficiam principalmente Pequim, exigindo frequentemente o acesso a recursos naturais valiosos dos países receptores.
a Casa Branca afirmou que o aumento do financiamento do Banco Mundial criaria uma alternativa credível às práticas de empréstimo coercivo e insustentável da China, bem como aos projetos de infraestrutura. Durante a cúpula, Biden planeja defender o alívio da dívida para os países em desenvolvimento e propor reformas ao Banco Mundial e outras instituições internacionais de empréstimo, conforme mencionado pelo assessor de segurança nacional Jake Sullivan. Tanto o presidente Xi Jinping da China quanto o presidente Vladimir Putin da Rússia não participarão da cúpula do G20, optando por enviar seus principais diplomatas em seu lugar. No entanto, as tensões entre China, Rússia e nações ocidentais indubitavelmente influenciarão as discussões entre as principais economias do mundo. A ausência de Putin era esperada devido às acusações de crimes de guerra do Tribunal Penal Internacional contra ele e suas limitações de viagem desde a invasão da Ucrânia. Por outro lado, a decisão de Xi de não participar da cúpula foi vista por alguns como um desrespeito à Índia e ao seu primeiro-ministro Narendra Modi. No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, negou qualquer conexão entre a ausência de Xi e as tensões entre China e Índia, reiterando o apoio da China à Índia como anfitriã da cúpula. A Rússia também busca fortalecer laços com a Índia durante o evento. Modi utilizou habilmente a cúpula do G20 para mostrar a transição da Índia para uma economia desenvolvida, reduzindo a lacuna entre países ricos e o sul global. Como anfitriã, a Índia convidou a União Africana, uma coalizão de várias nações africanas, para se tornar um membro permanente do G20. Mudanças climáticas, segurança alimentar e outros desafios que impactam o sul global dominarão a agenda da cúpula. Manjari Chatterjee Miller, pesquisadora sênior do Conselho de Relações Exteriores, enfatizou o uso bem-sucedido da Índia da plataforma do G20, uma jogada que chamou a atenção da China. Embora a ausência de Xi possa transmitir a mensagem de que a Índia carece de influência, especialistas como Samir Lalvani, do Instituto de Paz dos Estados Unidos, percebem a Índia como um possível mediador e uma ponte entre o Ocidente e o Sul global. Com uma população de 1,4 bilhão de habitantes, a Índia possui a maior população globalmente, além de ser a maior democracia. A crescente importância da Índia no cenário global tem sido fortalecida por seu aprofundamento das relações com os Estados Unidos sob a administração Biden. Em junho, Biden recebeu Modi em uma visita oficial, onde ambos líderes anunciaram novos acordos abrangendo defesa, ciência, tecnologia, comércio e outras áreas. Isso reflete o reconhecimento dos Estados Unidos de que a colaboração com a Índia pode ajudar a enfrentar a China, especialmente em domínios como a inteligência artificial, de acordo com Prashant Bhuyan, fundador e CEO da Acret, uma empresa de defesa e inteligência artificial dos Estados Unidos. Embora sediar a cúpula do G20 represente um marco para a Índia, também chama a atenção para os retrocessos democráticos e tensões religiosas do país. O partido BJP no poder e o primeiro-ministro Modi têm enfrentado críticas por supostamente agravarem divisões étnicas e religiosas, levando a confrontos violentos nos últimos meses. Além disso, a postura da Índia em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia apresenta uma situação complexa. Embora a Índia apoie a Ucrânia, tem se abstido de condenar abertamente a Rússia devido a preocupações com sua relação com Moscou. A dependência da Índia de energia e tecnologia russas para sistemas de armas contribui para essa abordagem cautelosa. No entanto, Sullivan acredita que a cúpula destacará áreas de acordo entre os Estados Unidos e seus aliados, demonstrando sua capacidade de colaborar mesmo durante tempos difíceis. Em geral, a cúpula do G20 oferece uma oportunidade para a comunidade internacional se envolver em uma discussão neutra e analítica sobre a reforma do Banco Mundial, a influência da China em países em desenvolvimento e o papel emergente da Índia como potência global. Sugestões imparciais da vida são convidadas dos leitores na seção de comentários para enriquecer ainda mais a análise objetiva. Tópico número 3. Queda do Yuan. A estabilidade financeira da China está em risco? O yuan chinês encerrou a sessão de negociações domésticas na sexta-feira em seu nível mais baixo desde a crise financeira global, principalmente devido às pressões decorrentes da fuga de capitais e ao aumento da diferença de rendimento em relação a outras principais economias, especialmente os Estados Unidos. O yuan onshore fechou em 7,3415 por dólar, marcando seu desempenho mais fraco desde dezembro de 2007.
A moeda tem sido uma das piores do mercado regional, tendo depreciado 1,0% em relação ao dólar nesta semana e cerca de 6,1% no acumulado do ano, influenciada pelo fortalecimento do dólar e pela lenta recuperação econômica pós-pandemia da China. Os especialistas preveem uma pressão adicional de venda do yuan no curto prazo, no entanto, acreditam que eventuais perdas provavelmente serão moderadas. Na tentativa de estabilizar a moeda, o Banco Popular da China, SPOC, estabeleceu a taxa de referência em 7,215 por dólar americano, ligeiramente mais fraca do que a fixação anterior. Essa movimentação indica que o POC pode estar permitindo que o yuan decline gradualmente. Fatores negativos como o aumento do déficit comercial de serviços e as menores incentivos para os exportadores chineses converterem seus lucros de volta para o yuan devido a uma lacuna maior nas taxas de juros podem continuar impactando a moeda no curto prazo. No entanto, os analistas não preveem uma mudança significativa no valor do yuan, já que o POC mantém uma posição forte para defender seus níveis atuais. Alguns especialistas sugerem que o POC possa adotar medidas adicionais, como a venda de dólares pelos bancos estatais no mercado. A fraqueza recente do yuan não é um evento isolado, já que fatores como os preços mais altos do petróleo e os dados econômicos sólidos dos Estados Unidos também contribuíram para a força do dólar. Os participantes do mercado esperam uma desaceleração na depreciação do yuan offshore nesta semana, à medida que antecipam uma escassez de financiamento no mercado offshore para aliviar a pressão. No entanto, vale ressaltar que o yuan offshore atingiu seu nível mais baixo desde outubro de 2022, alcançando 7,3621 por dólar. Na tentativa de conter a queda rápida do yuan, as autoridades chinesas têm adotado várias medidas recentemente, visando fortalecer a confiança na taxa de câmbio da moeda. À medida que a economia chinesa se recupera gradualmente, os formuladores de políticas estão enfatizando a importância da estabilidade do yuan. Agora, seria interessante ouvir sua opinião sobre esse tópico. Qual é a sua opinião sobre a recente queda do yuan? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo.